Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos do MGF no futuro. Os Tully de Correrio são uma das 8 grandes casas a governar uma das regiões dos 7 reinos no início dos eventos das crônicas. A partir de sua bem defendida fortaleza fluvial, os Tully controlam as terras do Tridente, no coração de Westeros, e vêm tendo papel central nos maiores eventos do continente nas últimas centenas de anos. Devido à sua posição central, as terras Tully sempre foram encaradas como os grandes corredores para as campanhas militares de todos os outros reinos, para que fossem capazes de se atacarem ou recuarem conforme as circunstâncias exigissem. E isso se mostrou uma espécie de moeda de duas faces para a casa Tully e seus vassalos ao longo do tempo, como vamos ver ao longo do vídeo. O escudo Tully apresenta uma truta prateada saltando sobre um fundo dividido entre o vermelho escuro lamacento do leito dos rios da região e o profundo azul das águas do Tridente e de seus afluentes, o sangue vital dessa região. E suas palavras são família, dever, honra, um indicativo claro da filosofia Tully no que tange seus deveres para com o sangue e a tradição. A casa Tully se distingue das demais grandes casas por sua grande orientação às atividades fluviais. A casa possui aquela que é possivelmente a única frota de galés fluviais de combate dos reinos, responsáveis por patrulhar o Tridente e seus afluentes em busca de potenciais ameaças ou atividade de foras da lei, e seus costumes funerários são também singulares, com cada Tully falecido, em especial os senhores da casa, sendo sepultado no leito das águas, mandado para flutuar em um navio fúnebre repleto de símbolos heráldicos que é incendiado por uma flecha flamejante quando se encontra a uma razoável distância da margem, e depois inicia sua lenta descida rumo ao esquecimento. A história dos Tully data dos tempos antigos, sendo uma casa de sangue dos primeiros homens, mas eles nem sempre ocuparam a posição de senhores que ocupam nos dias atuais, e jamais foram uma casa real de próprio direito. O primeiro ancestral notável da casa, Sir Edmure Tully, era um aliado próximo do então rei das colinas e dos rios, Christopher IV Mudd, mas isso não o impediu de dobrar seus joelhos ao invasor ândalo Armistead Vance, quando este derrotou e matou o rei, tomando dele seus domínios. Graças a essa mudança de filiação, o filho de Sir Edmure, Axel Tully, recebeu terras no ponto de junção entre os rios Pedregoso e Ramo Vermelho, e ali ergueu sua fortaleza de Correrio, um castelo em formato triangular, com duas faces encarando os dois rios e a terceira orientada para um fosso que pode ser enchido quando necessário, através de barreiras de madeira manipuláveis, transformando o castelo em uma ilha e tornando a vida de qualquer atacante muito mais dura. Durante 1 milhar de anos, os Tully foram uma das casas vassalas mais poderosas e destacadas dos Reis dos Rios, encarregados da defesa das terras do Tridente de incursões dos Reis do Rochedo, da casa Lannister, o que gerou uma amarga relação entre as duas casas ao longo do tempo. Um dos lords da casa no passado, Elston Tully, morreu lutando em aliança com o Lord Roderick Blackwood, durante uma rebelião da casa contra o rei Humphrey I Teague, na época governante do Tridente, motivado pela forte supressão do monarca aos deuses antigos, algo que os Blackwood consideravam inadmissível. Mais adiante, Lord Tommen Tully se juntou novamente aos Blackwood na luta contra a invasão do rei Harwin Mão Dura Hora das Ilhas de Ferro, mas o esforço foi em vão, e as terras fluviais se tornaram parte do reino das Ilhas de Ferro. Quando Aegon Targaryen chegou à região, o rei Harren Hora se escondeu no interior de sua cavernosa fortaleza em Harrenhal, mas suas muralhas não o salvaram do fogo de Balerion, e sua morte deu aos Homens dos Rios a oportunidade de se libertarem do jugo dos Homens de Ferro. Eles foram liderados por Lord Edmund Tully, que coordenou a deserção das fileiras do rei Harren e a união aos exércitos Targaryen. Sua colaboração lhe rendeu o título de Lorde Supremo do Tridente e o comando de todas as casas da região, como o novo Senhor dos Rios. Uma das filhas do Lorde foi casada a Quenton Correrys, o primeiro dos senhores de Harrenhal após a incineração de Harren, e o próprio Edmund serviu durante 2 anos como mão do novo rei Aegon I, cimentando o lugar da casa Tully como a mais poderosa do coração do continente. Durante o governo do filho de Aegon, Aenys I, os Tully foram centrais na supressão da revolta de Harren o Vermelho, um líder fora da lei da região que clamava ser neto do rei Harren o Negro e planejava retomar as terras fluviais para a casa Hora. E mais adiante, durante o reinado de Maegor I, os Tully se aliaram ao monarca na luta contra seu sobrinho, Aegon, o Não Coroado, derrotado e morto na batalha sob o Olho de Deus, dentro dos domínios Tully. A casa eventualmente abandonaria a causa de Maegor quando sua crueldade se tornou demasiada, apoiando o príncipe Jaehaerys Targaryen e sua pretensão ao trono.
Jaehaerys veio a se tornar rei, e Lord Prentice Tully foi convocado para o pequeno conselho real, servindo como seu mestre das leis, enquanto sua esposa, Lady Lucinda, coordenou o séquito da rainha Alysanne. No ano 101, durante o Grande Concílio, Lord Grover Tully apoiou a causa do príncipe Viserys Targaryen contra Lyonor Velaryon, o que mais uma vez se mostrou uma sábia decisão, quando o príncipe subiu ao trono como rei Viserys I, 2 anos depois. Mais tarde, durante a Dança dos Dragões, a Casa Tully teve enormes dificuldades em manter seu controle sobre as Casas do Tridente, e sofreu com uma rusga interna. Enquanto o agora idoso Lord Grover demonstrou apoio à facção verde de Aegon II, seu neto Elmo e seu bisneto Kermit resolveram aderir à facção negra da Rainha Rhaenyra, com Elmo liderando as forças negras para o combate durante a Segunda Batalha de Tumbleton. Lord Grover não viveu muito para além do início dos combates, e o próprio Elmo Tully o seguiu em direção à sepultura apenas 49 dias mais tarde, deixando Kermit Tully para liderar as forças da casa nas lutas. Ele foi responsável por liderar o grupo dos Rapazes, um conjunto de jovens lords das Terras Pluviais, na Batalha da Estrada do Rei, na qual matou o Lord Boros Baratheon da facção de Aegon II em combate singular. Todo esse esforço foi em vão, contudo, já que a facção negra foi derrotada na guerra. Mas em reconhecimento a essa gloriosa vitória, o irmão mais jovem de Kermit, Oscar Tully, após ser mandado para o exílio em Essos, fundou ali uma companhia mercenária e a ela nomeou os Quebradores da Tempestade. Os Tully se mantiveram leais à casa Targaryen durante a primeira das rebeliões Blackfyre, com Lord Medgar Tully participando das lutas dentro de suas terras contra as forças Blackfyre. Em tempos mais recentes, devido à clara vulnerabilidade das terras Tully no centro do continente, os senhores da casa sempre estiveram em busca de sólidas alianças militares de defesa mútua, para não se verem completamente desamparados em caso de agressão externa ou rebelião interna. Lord Hoster Tully, em nome dessa política, pretendia casar seu irmão mais jovem, o cavaleiro Sor Brynden, um veterano famoso da Guerra dos Reis de 9 Moedas, a Bethany Redwyne, de uma das casas mais poderosas do sul de Westeros. Mas o cavaleiro, sem nenhum interesse em se unir a Bethany ou a quem quer que fosse, nem quis ouvir falar do assunto, para assombro e fúria de seu irmão. A recusa de Sor Brynden gerou uma queda de braço de anos entre os irmãos, com Lord Hoster afirmando por diversas vezes que o cavaleiro era a ovelha negra do clã. Ao que Sor Brynden respondia de maneira bem-humorada, afirmando que, uma vez que o escudo da casa apresentava uma truta, o mais correto seria chamar-lhe um peixe negro. Ele eventualmente veio a adotar tal peixe como símbolo pessoal, usando um peixe negro como broche para prender suas vestes, e sendo conhecido dali em diante como o Peixe Negro. Durante essa época, Lord Hoster tomou também como protegido o jovem Peter Baelish, um filho de um senhor menor de uma localidade isolada nos dedos do Vale de Arryn, e passou a criá-lo em Correrio. O garoto se apaixonou perdidamente pela filha mais velha do Lorde, Catelyn Tully, que era então prometida ao herdeiro do norte, Brandon Stark, um homem feito àquela altura. Peter o desafiou para um duelo pela mão da jovem, mas uma série de hematomas e uma ferida aparentemente letal no peito puseram um fim ao seu ímpeto e aos planos de desposar a senhora. Durante sua longa recuperação, ele foi assistido pela filha mais jovem de Hoster, Lysa Tully, que se afeiçoou muito ao enfermo, vindo mesmo ali entregar sua virgindade. Esse episódio deixou Lord Hoster estarrecido, e após a recuperação de Peter, ele o mandou de volta para os dedos, proibindo-o de voltar a Correrio ou de tentar se comunicar novamente com suas filhas, e rechaçou terminantemente qualquer ideia sobre casamentos, por ser ele de nascimento baixo demais para se unir aos Tully. Lord Hoster encerrou a questão ministrando chá de lua a Lysa, matando-o ainda no ventre o resultado da união carnal com Peter. Para acabar de uma vez por todas com qualquer rumor que ainda pudesse restar sobre sua filha, Hoster concordou com a oferta de Lord Tywin Lannister, de casar Lysa ao seu primogênito Jaime, mas a inesperada adesão do Lannister à Guarda Real, no ano 281, pôs fim à ideia. Lord Tywin reiterou a oferta, agora em relação a seu filho mais jovem, o anão de 8 anos de idade Tyrion, mas essa proposta foi firmemente recusada por Hoster, quase como um ultraje. Outras propostas foram feitas, mas nenhuma resultou em casamentos para Lysa. No ano seguinte, com a execução de Brandon Stark e de seu pai, Lord Rickard, em Porto Real, a situação política nos reinos se tornou muito instável, causando a explosão da rebelião de Robert. Os Tully se uniram à aliança rebelde através do matrimônio, com Catelyn se unindo ao irmão mais jovem de Brandon, o agora Lord Eddard Stark, e Lysa se tornando esposa de Lord Jon Arryn, um senhor 20 anos mais velho que o próprio Lord Hoster. A história da rebelião foi contada em 2 vídeos do canal. Para assisti-los, clique no cartão acima. Ao final dos combates, o agora rei Robert I passou a encabeçar o governo de Westeros, e Lord Jon se tornou sua mão do rei, e sua nova esposa Lysa se mudou com ele para a corte, com Catelyn passando a viver em Winterfell, no norte.
Sir Brynden Tully, que também havia combatido valentemente na guerra, cimentou sua posição antimatrimonial acompanhando a hoste da sobrinha Lysa, se tornando o Cavaleiro do Portão Sangrento, a autoridade responsável por guardar a entrada do Vale de Arryn em nome do Senhor da Casa. Além de Lord Hoster, Sir Brynden, Catelyn e Lysa, a Casa Tully também inclui o filho primogênito e herdeiro de Hoster, Sir Edmure Tully, que continuou em Correrio até os dias atuais e não chegou a se casar, pelo menos até recentemente. As casas vassalas mais destacadas dos Tully são os Blackwood e os Bracken, de Corvarbor e Barreira de Pedra, respectivamente. Duas casas conhecidas por estarem em estado quase constante de guerra desde a aurora dos tempos, foram mais ou menos pacificados pelo governo dos Tully, mas isso não significa que os antigos ódios e rivalidades tenham sido esquecidos ou deixados de lado. Os Blackwood se destacam por ser uma das únicas casas do sul a ainda manterem viva a fé nos antigos deuses, e os Bracken são historicamente famosos por sua criação equina. Os atuais lords das casas são Tytos Blackwood e Jonas Bracken. Os Derry, de Derry, uma casa muito mais poderosa no passado, perdeu muito do seu poder após se manter fiel aos dragões durante a rebelião de Robert, ao contrário de seus senhores suzeranos, sendo punida após o fim da guerra com a perda de grande parte de suas terras. Os Frey, das Gêmeas. A mais poderosa das casas vassalas do Tridente é conhecida por não ser muito digna de confiança, e por seu histórico alinhamento com o Ocidente, por vezes se envolvendo muito mais aos Lannister do que aos próprios senhores da Casa Tully. O Lorde atual da casa é Walder Frey, possivelmente o mais velho dos senhores dos Sete Reinos ainda vivo, com um histórico de 9 esposas e nenhum escrúpulo. Os Mallister de Guardamar, outra casa de grande honra e estreita ligação aos Tully, detém a importante função de proteger a costa das terras fluviais das incursões e possíveis invasões dos Homens de Ferro, impedindo que voltem a se lançar na conquista dessas terras. O Lorde atual da casa é Jason Mallister, um senhor de grande reputação como guerreiro e justador. Os Mutton de Lagoa da Donzela, casa conhecida principalmente por comandar o principal porto marítimo da região, a partir do qual comerciantes vindos de várias partes do mundo vêm negociar com os domínios Tully. Os Piper, de Donzela Rosa, outra casa fortemente ligada aos Tully e tremendamente espinhosa no que diz respeito à sua honra, é uma das casas encarregadas de proteger os limites das terras Tully contra qualquer agressão vinda do ocidente. O Lorde atual é Clement Piper. Os Went, atuais detentores da monstruosa fortaleza de Harrenhal, considerada por muitos como um local amaldiçoado. A casa está atualmente sob o controle da idosa senhora Shella Went.